Como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus, ao nosso Salvador, ao nosso Redentor, particularmente em gratidão por Ele nos libertar, por Ele nos salvar, por ter morrido em nosso lugar. Bendito o dia esse em que nós podemos recordar a salvação que nos foi concedida em Cristo Jesus. Nesse momento nós queremos dar sequência na nossa liturgia, que é central da liturgia, que é a exposição da Palavra de Deus. E eu gostaria, meus irmãos, de convidá-los então a que nós abríssemos as Escrituras Sagradas na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12, nós faremos a leitura dos versos 1 a 11. O tema abordado nessa manhã será uma visão correta. Qual é a visão correta a respeito do sofrimento na vida cristã? Como é que nós devemos compreender as provações, os sofrimentos da vida? Qual é o propósito de Deus com tudo isso, com o sofrimento, e como nós devemos lidar nestas situações? Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fadigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Até aqui, queridos irmãos, a leitura do texto da palavra de Deus. Esse é um assunto que eu quis trazer nessa manhã, porque eu creio que ele é de extrema importância para as nossas vidas. Ele sempre foi. Sempre foi. Nós temos até mesmo dentro da teologia um termo técnico chamado teodiceia. O que é a teodiceia? É mais ou menos assim: como um Deus santo, bom, justo, todo-poderoso, permite um mundo em que há o mal, em que há catástrofes, em que as pessoas ficam doentes. Como um Deus assim permite tanto sofrimento nesse mundo? É um termo que então procura se responder dentro desse campo dos estudos teológicos. E ele é sempre atual, muito atual. Por isso, nessa manhã, eu quero falar a respeito da visão correta do sofrimento. A partir do próximo domingo, nós vamos iniciar aqui, eu já adianto, uma nova série de exposições no livro profético último do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, onde o tema central do livro é o culto. É o culto a Deus. Então vamos nos preparando para essa nova série.
Nessa manhã, queridos, nós vamos compreender a respeito desse assunto. Qual é o propósito de Deus, ou um deles, tá? Um deles, com o sofrimento e como nós devemos lidar com essa situação. Nunca é fácil entender isso. Nunca é fácil. Sofrimento, provações, dificuldades na nossa vida. Por quê? Tem sido uma das maiores dificuldades dos cristãos desde os primórdios da igreja. Alguns pontos aqui eu dou algumas razões para você. Primeiro, porque ninguém deseja sofrer. Ninguém gosta. A dificuldade, ela traz marcas, traz traumas. Muitas vezes nem entendemos o porquê, ficamos sem respostas. Mas traz marcas na nossa vida. Como Jó, há séculos atrás, que nunca recebeu a resposta de Deus, o porquê de tudo aquilo aconteceu. Nem do diálogo ele ficou sabendo o que houve no capítulo 1, entre Deus e Satanás. Nunca soube de nada. Segundo, porque nós não temos controle das situações. Quando termina, para onde isso vai, e isso nos aflige. É daí que vem a ansiedade. Não temos o controle, não sabemos o que irá acontecer. E esse tipo de coisa acaba acontecendo conosco. Terceiro, e talvez é bom nós entendermos na sociedade em que vivemos, nós não podemos esquecer ou fugir da realidade de que nós vivemos no contexto de uma sociedade materialista e individualista. Uma sociedade que identifica realizações com o bem-estar individual e conforto ou satisfação com o conforto material e individual. Essa é a sociedade que nós vivemos. Ou seja, é uma vida boa. E vida boa é desfrutar aquilo que eu posso comprar, aquilo que eu posso obter. É isso que é a vida boa. Não se aceita o desconforto, a agrura, porque isso é contrário à natureza da época. É contrário à natureza da época. Mas em quarto também tem outra razão, porque é muito difícil lidar com isso, a influência de movimentos neopentecostais no cenário do evangelicalismo brasileiro. Isso tem influenciado muito com concepções estranhas ao cristianismo histórico. Muito estranhas. Então você tem teologia da prosperidade, a ideia de que Deus quer sempre que você seja rico, claro, se você plantar a semente, e de que se você não tiver tudo aquilo que você quiser, é falta de fé ou é demônio. Você tem que... Aí entra o movimento de batalha espiritual, que faz parte do movimento neopentecostal, da confissão positiva, que vem de Ezek Kenyon e outros, que diz que você não pode aceitar, que você tem que determinar, você tem que botar Deus contra a parede, não pode aceitar essas questões na sua vida. Então, isso tem influenciado o pensamento do evangelicalismo. O cristão evangélico hoje, que não é instruído, ele entende assim. Então ele não aceita o sofrimento, não aceita as provações na sua vida. E eu encerro dizendo que falta conhecimento de Deus e da palavra de Deus, sem dúvida. Não tenho dúvida quanto a isso. Um Deus que tem objetivos por trás de tudo que acontece nesse mundo e que nada acontece por acaso. Algumas vezes até mesmo nós, cristãos de tradição reformada, de orientação calvinista, que temos como base da nossa confissão a soberania de Deus. Vivemos às vezes extremamente ansiosos, não conseguimos assumir na prática a nossa profissão pública de fé, tentamos manipular circunstâncias, extrapolamos em situações, murmuramos, desconfiamos de Deus, vivemos cansados, exacerbadamente preocupados, perceba o termo, exacerbadamente preocupados. Tudo isso, a consciência da soberania de Deus e do caráter, dos atributos de Deus que nós lemos na liturgia, são sufocados pelo sofrimento. E tudo isso torna difícil a vida cristã aos nossos olhos.
aos nossos olhos. Hoje nós queremos compreender então, dei algumas razões aqui, do porquê é tão difícil essa situação e não é algo fácil de enfrentar. Que Deus, Ele é Senhor do mundo, e que Ele é dono de todas as coisas, que Ele controla todos os acontecimentos e que nada acontece fora da sua vontade, e que isso se aplica na vida dos seus filhos, inclusive com o sofrimento, ou através do sofrimento. E que o sofrimento ele vem sobre os crentes, mesmo os piores que existem, os piores sofrimentos que existem, eles têm alguns objetivos na nossa vida. E é isso que nós queremos ver. Um breve contexto aqui. Nós estamos no capítulo 12 da carta aos Hebreus, né? Vamos entender um pouquinho. O cristianismo no início era praticado por judeus. Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus. Os judeus eram os primeiros cristãos. Suas primeiras reuniões se realizavam nas sinagogas. As primeiras controvérsias eram em relação às leis judaicas. Os primeiros críticos do cristianismo do Império Romano consideravam o cristianismo como uma religião, uma seita do judaísmo. Ou seja, para os primeiros cristãos, é importante entender isso, crer em Cristo levantava uma série de questões, do tipo assim: e o templo, que estava de pé ainda, o templo em Jerusalém? Foi destruído no ano 70. A carta foi escrita um pouco antes, na década de 60, na metade. E os sacerdotes, e o sistema de sacerdócio, sistema de sacrifícios, e a lei de Moisés, eu devo abandonar tudo isso? Confiar em Cristo, somente em Cristo é suficiente? É suficiente? Os que viviam nessa época da carta aos Hebreus precisavam de respostas imediatas. E o autor, que nós não sabemos quem é, escreveu essa carta destinada a esse grupo de judeus cristãos. Judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que estavam em Roma, e que, isso é percebido pelos temas e tópicos judaicos da carta, e que por causa do grande período, ou por causa das perseguições que estavam aviltando ou crescendo contra eles, eles estavam então querendo retroceder ao judaísmo, ao sistema judaico, ao sistema de sacrifícios, o sacerdócio, o templo, as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Eles estavam querendo fazer isso, porque estava muito difícil. Eles eram perseguidos pelos próprios judeus. A partir do ano 70, o Império Romano, ou depois que Nero pôs fogo em Roma, houve 10 grandes perseguições à igreja pelo Império Romano. Mas no princípio eram os próprios patrícios, os próprios judeus que perseguiam os cristãos, aqueles que haviam se convertido ao cristianismo. A sinagoga judaica pressionava as esposas a abandonarem os maridos. Havia assédio de diversas maneiras. Ou seja, estava muito difícil a vida cristã no período do primeiro século. Fora os pagãos, que acusavam os cristãos de maus cidadãos, os romanos, porque eles não adoravam os muitos deuses de Roma. Os cristãos eram até mesmo chamados de ateus, porque numa terra, num império onde se adora muitos deuses, se você adora um só, você é ateu. Você acaba sendo ateu. E os cristãos diziam que só Jesus é o Senhor. Diziam que os cristãos eram canibais porque eles se reuniam no primeiro dia da semana para comer o corpo e beber o sangue de alguém. É claro que era uma referência à ceia do Senhor. Então os cristãos eram assim. A comunidade não havia sido chamada a enfrentar a morte ainda por causa da fé. Isso vai acontecer um pouquinho depois. Mas as perseguições eram presentes. Eram fortes. Por isso a gente sugere que a carta foi escrita um pouquinho antes da década de 70. Mas a tolerância logo daria lugar à tortura, à perseguição forte, execuções sequenciais. Nero não pouparia. Crer em Cristo, então, se tornaria uma questão de vida ou morte. E para os primeiros cristãos, judeus, que haviam se convertido, era irresistível a tentação de retornar à sua antiga vida, a não ser que eles estivessem certos de que eles estavam no caminho certo.
a não ser que eles tivessem convicção que Cristo é suficiente para a nossa vida, apesar dos problemas que nos rodeiam, apesar das circunstâncias que nós enfrentamos. Cristo é suficiente? O autor da carta aos Hebreus, então, ele escreve para dar cabo a essas dúvidas e para convencer os seus leitores que o retorno às velhas práticas judaicas configuraria um abandono de Cristo. Você está abandonando a Cristo. E ele escreve para que eles não retornem na decisão que eles já tomaram, mas que eles permanecessem firmes, que eles não retrocedessem por causa do sofrimento e oposição que eles estavam enfrentando. É como se eles dissessem assim: vocês começaram dentro do plano de salvação, exatamente seguiram a palavra de Deus, por meio dos sacrifícios no templo, no sistema que o próprio Deus havia estabelecido em Israel. Mas quando o sacrifício final, definitivo, foi consumado em Jesus Cristo, vocês creram. Era para ser assim. Esse era o plano de Deus. Não voltem atrás. Não voltem atrás. Ele vai dizer no capítulo 2, verso 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Como é que vocês vão escapar disso? E para provar o seu ponto, ele vai mostrar em toda a carta, o tema da epístola é essa, a superioridade de Jesus Cristo. A superioridade de Cristo. O ponto dele é mostrar aqui que todo aquele sistema havia passado, do Antigo Testamento cerimonial, que eram figuras, sombras, tipos, e que Jesus é a realidade e é o plano, é o clímax da história da redenção. Exatamente para eles não voltarem atrás por causa do sofrimento que eles estavam enfrentando. Permaneçam em Cristo, apesar do sofrimento. Você percebe grandes temas aqui. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão e aos sacerdotes do Antigo Testamento. O ministério sacerdotal de Cristo é superior ao ministério sacerdotal dos sacerdotes do Antigo Testamento. E a partir do capítulo 10 ele começa uma série de exortações práticas. A perseverança na fé. Uma série de exortações. Antes do capítulo 12, então, você tem aqui a chamada Galeria dos Heróis da Fé. Ele traz exemplos de fé do Antigo Testamento, de pessoas que não viram a promessa, mas morreram crendo. E muitos morreram tragicamente, mas nunca voltaram atrás. Eles creram. E então aqui o autor vai iniciar nesse ponto. No capítulo 12, ele vai mostrar um ângulo do sofrimento na vida cristã e um dos objetivos de Deus por trás do sofrimento. Ele vai falar da correção e do aperfeiçoamento que Deus tem com o sofrimento ou através do sofrimento. Eu queria esclarecer algo aqui. Nem todo sofrimento é resultado do castigo divino por pecado feito, por pecado cometido. Não devemos ter essa ideia. Mas o sofrimento, seguidamente, é usado por Deus como uma ferramenta para preparo, para forjar o nosso caráter, para nos amadurecer, para nos tornar mais confiantes nele. Ok? Esse é um ponto importante. A figura que ele vai utilizar aqui, dos versos 1 a 3, eu vou passar mais corrido. O meu ponto é dos versos 4 a 11. Fiz a leitura para ficar mais claro no nosso coração. Mas a figura que ele vai usar dos versos 4 a 11 é da paternidade de Deus e da filiação de todos os crentes. A paternidade divina e a filiação divina. É assim que os leitores deveriam compreender as perseguições e sofrimentos que eles estavam enfrentando. Como Deus, como Pai, que ama os seus filhos, se utiliza de todo esse sofrimento, perseguições e provações a fim de corrigi-los, aperfeiçoá-los, purificá-los e fortalecê-los, torná-los mais confiantes na fé. Essa é a figura, esse é o propósito da carta, para encorajá-los a não retrocederem e a não apostatarem da fé, a não haver um abandono da fé. Ou seja, nessa perícope que nós lemos aqui, é como se o autor estivesse dizendo: vejam a mão de Deus em tudo o que está acontecendo e aceitem isso, não menosprezem, não desmaiem no coração
Não desanimem, a mão de Deus está aí, porque Ele é o nosso Pai, e Ele nos ama porque é o nosso Pai, e o Pai sempre está agindo na vida do filho, dos seus filhos. Nós vamos ver aqui 4 argumentos a fim de encorajá-los a respeito do sofrimento. Esse é o ponto, tá? 4 argumentos de encorajamento a respeito do sofrimento que eles estavam enfrentando. Dos versos 1 a 3, ele vai dar o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo e nós deveríamos imitá-lo na perseverança. Dos versos 4 a 6, o segundo encorajamento é para que os cristãos não menosprezassem, mas aceitassem a correção, porque ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Dos versos 7 a 8, ele diz que o sofrimento é parte desse treinamento de Deus, da correção de Deus, como evidência do amor paternal de Deus. E dos versos 9 a 11, que esse treinamento visa aproveitamento. Ele visa um aproveitamento na vida dos cristãos. Vamos então para o primeiro ponto, que é Jesus, o nosso maior exemplo. Nós lemos aqui, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse, portanto, ele liga os versos anteriores do capítulo 11. Você vai ver dos versos 35, ele vai falar de pessoas que receberam, que foram torturadas, outros que foram apedrejados, no verso 37, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Ou seja, portanto, visto que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. O que é essa grande nuvem de testemunhas? São os crentes do Antigo Testamento do capítulo 11. Essa é a nuvem de testemunhas. Ele utiliza essa imagem aqui de esportes antigos, que atletas competiam no estádio, havia muito paganismo, mas onde os espectadores ficavam sentados nas arenas assistindo. Então, essa nuvem de testemunhas nós temos como exemplo também. Vocês estão rodeados de crentes, de irmãos do passado, que foram cerrados ao meio, que morreram a fio da espada. Mas verso 39, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles morreram crendo na promessa. Morreram crendo. Portanto, ele diz, desembarace de todo o pecado. Pecado é aquilo que nos impede de prosseguir. É como um competidor que está correndo a sua corrida, mas a chuteira é muito pesada. Ou a roupa está atrapalhando. Ele diz, tira esse peso, desembaraçem-se desse peso que atrapalha na corrida e do pecado que assedia, o pecado que nos envolve. O pecado, a palavra pecado vem de uma raiz que significa errar o alvo, ou fracassar. O que é fracassar? É rebelião contra a vontade de Deus. Deus tem uma vontade e nós nos rebelamos, nós fracassamos. É isso que atrasa um competidor na corrida, é que atrasa um competidor de progredir. Essa é a ideia. A ideia é a seguinte: livrem-se de tudo que atrapalha vocês de prosseguirem e do pecado que envolve. Ele tenta nos abraçar, você tem que se livrar disso para poder caminhar e prosseguir na fé. E faça isso com perseverança. Corra com perseverança a carreira proposta. Perseverança tem a ideia de manter-se firme até o final. Você ser fiel até o final. Não voltar à antiga vida, mas perseverar, ir à frente. Olhando para Jesus, ele diz aqui, que é o autor, que é uma palavra grega que é pouco encontrada no Novo Testamento, mas que significa o originador. Ele é o líder, o fundador da nossa fé. E ele é o consumador, no sentido de finalizador. Ele é a finalidade. Tudo que nós precisamos, Cristo nos deu. A fé para crer, a fé para permanecer e a fé para perseverar. Tudo que nós precisamos. Olhem para Jesus, que é o autor e o consumador da fé de vocês.
Qual é o exemplo de Jesus? Em troca da alegria que estava proposta a ele. Ele diz no verso 3 ainda, final do verso 2 ainda. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso dessa vergonha. Jesus se concentrou na alegria que estava proposta a ele. Ou seja, Deus determinou o caminho do sofrimento para Jesus, que no final era a alegria. Para ter a alegria, ele teve um caminho de sofrimento, mas ele se concentrou nisso. E o que aconteceu? Depois do sofrimento, hoje ele está sentado à destra de Deus. Hoje ele está sentado à direita de Deus. Portanto, considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Literalmente ele está dizendo assim: comparem a vida de vocês com a de Jesus. Você está passando por sofrimento? Pensem bem naquele que suportou oposição contra si mesmo, para que vocês não cansem, para que vocês não desanimem. Analisem a vida de vocês com a de Cristo, com tudo que Jesus suportou. Olhem para Jesus, olhem para a vida de vocês e reflitam sobre isso. Porque à medida que eu reflito sobre isso, que um inocente, filho de Deus, morreu no meu lugar, isso me traz ânimo para prosseguir. Ele encerra dizendo: não, para que não se fadiguem e não desmaiem na alma de vocês. Vocês fazendo esse paralelo com a vida de Jesus. Esse é o primeiro ponto dele, eles são incentivados a não retroceder. Então você percebe qual é a ênfase do autor do capítulo 11 e o capítulo 12. Os cristãos tiveram dois grandes exemplos. Eles têm e nós temos dois grandes exemplos de perseverança. Os crentes do Antigo Testamento, capítulo 11 todinho, e o maior deles, que é Jesus. Portanto, sigam o exemplo de Cristo. Perseverem, se desembaraçando de todo o pecado, correndo a corrida com perseverança, olhando para Jesus, porque os crentes do Antigo Testamento, queridos, tinham somente a promessa, e eles venceram pela fé. Nós, do Novo Testamento, temos o cumprimento da promessa, que é Jesus. Ou seja, nós vivemos numa condição temporal privilegiada à dos crentes do Antigo Testamento. Então prossigam. Prossigam. Apesar do sofrimento. Apesar do sofrimento. Segundo lugar, eles não deveriam menosprezar, mas aceitarem a correção porque ela vem do Senhor. Veja aí, verso 4 primeiro. O autor utiliza aqui uma metáfora de uma luta nas arenas de esportes. Ora, verso 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Veja o que ele está dizendo aqui. Vocês têm exemplos do Antigo Testamento, e tem o maior exemplo que é Jesus, que suportaram o sofrimento em troca da alegria que estava proposta. Mas vocês ainda não sangraram. Ainda não sangraram. Certo? Não chegou lá. Jesus sangrou. Tem alguém aqui que foi cerrado no meio. Verso 37 do capítulo 11. Outros mortos a fio da espada. Leia o capítulo 11 em casa depois. Mas vocês não resistiram até o sangue ainda. Então, o paralelo, a imagem de resistir o oponente até sangrar aqui, literalmente é uma luta aqui. É um paralelo à luta dos leitores contra o pecado. O pecado é uma força que tem que ser resistida. Alguns acham aqui que ele está se referindo à displicência espiritual. Os cristãos viviam espiritualmente displicentes. Assim, Laodiceia, meio morno. Outros acham que o pecado é da incredulidade e da apostasia, que eu creio que faz mais sentido aqui. A tentação a apostatar da fé, a retornar atrás. Mas o autor está dizendo, vocês ainda não tiveram que sangrar. A perseguição é grande, a tentação à apostasia é grande por causa do sofrimento do primeiro século.
E eles devem lutar profundamente contra isso. Aliás, o termo luta aqui é isso mesmo. É uma profundidade, é uma agonia nessa luta. Esse é o termo aqui. Tá? Mas ainda não haviam sido chamados a enfrentar a morte por causa da fé, apesar das perseguições. Isso aconteceria alguns anos depois. Alguns anos depois. Se os irmãos do Antigo Testamento derramaram sangue, e Cristo derramou sangue, seus discípulos não deveriam pensar que seria diferente com eles. E aqui eu quero fazer uma aplicação, porque é importante aqui. Isso aqui não é escatologia, mas é importante dizer isso. Cristãos, preste atenção nisso, perdem o sentido de tribulação quando eles pensam que a igreja não passará por tribulação. Por quê? Porque o Novo Testamento é escrito para seguidores de Jesus, para o povo de Deus. E esses passam por tribulação por toda a história da igreja. Toda a história da igreja. Por isso é estranho cristãos acharem que serão privilegiados ou privados de algo que sempre foi comum para seguidores de Cristo. Não faz sentido, seguidor de Cristo, não passar por privações, perseguições ou tribulação. O Novo Testamento foi escrito para pessoas, para seguidores de Jesus que passam por tribulação por toda a era da igreja. Essa é a mensagem do autor. Pode estar difícil, mas não tanto quanto Jesus sofreu. Então perseverem, continuem, olhem para Jesus e permaneçam. E então os versos 5 e 6, ele vai usar um recurso aqui, o autor, que no primeiro século os cristãos tinham acesso às escrituras quando estavam em serviço de adoração. Eles memorizavam passagens do Antigo Testamento, os salmos, de provérbios, dos profetas. Aliás, o Provérbios 3 é bem conhecido no Novo Testamento, talvez o mais citado no Novo Testamento. E ele vai citar aqui Provérbios 3, versos 11 e 12. Vocês estão esquecidos da exortação que é dirigida a vocês como a filhos? É isso que diz em Provérbios. Ou seja, ele vai citar aqui Provérbios para mostrar aos seus leitores que eles haviam esquecido da palavra de encorajamento desse texto. Que eles eram filhos e que Deus os trata como filhos. Vocês esqueceram da palavra de exortação, Deus vos tratando como filhos? Eu vou lembrar vocês, preste atenção. É como se ele estivesse dizendo, preste atenção nisso agora. Verso 5. O texto mostra que eles deveriam ver a correção pelo sofrimento como vinda de Deus, como vinda da parte de Deus. Veja o que ele diz aí: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Essa correção está vindo do Senhor. Eu sei que é difícil ouvir isso hoje. Por isso que eu mencionei movimentos neopentecostais e a sociedade em que vivemos. Mas sim, vem do Senhor. A provação vem de Deus. O que não vem de Deus é a tentação. Porque a tentação, ela vem para nos reprovar. A provação vem para nos purificar, para nos aprovar. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas a aprovação é Ele quem envia para nos forjar, porque nós somos filhos. É isso que eles deveriam entender. Vocês estão esquecidos do que diz Provérbios, que é dirigido a vocês como filhos? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Vejam a mão de Deus no sofrimento, se utilizando do sofrimento como meio de correção, como meio de aperfeiçoamento na vida dos cristãos. E esse é o nosso primeiro desafio. Sabe qual é? Nós não entendemos o porquê às vezes. Nós não entendemos quase nada, ou tudo. Quanto aos métodos ou agir de Deus, nós não temos sempre um Waze. Nós não temos um Google Maps que nos dirige exatamente em tudo que Deus está fazendo. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca nos pediu para compreendermos tudo. O que Deus sempre nos pediu é para confiarmos em tudo o que Ele faz. Deus não pede para nós compreendermos todas as coisas.
Deus pede para que os seus filhos confiem nele. Isso Deus exige dos seus filhos. Que Ele está conosco, que eles têm um propósito por trás disso que está acontecendo na sua vida. E que Ele controle esses acontecimentos. Segundo, primeiro então, eles deveriam ver a correção como vinda do Senhor. Segundo, verso 5 ainda, eles não deveriam desprezar, nem desanimar com essa repreensão, com essa correção. Veja aí, nem desmais ou desanime quando por eles é reprovado, quando pelo Senhor é repreendido. É como se ele dissesse assim: entenda que Deus manda a aprovação para os seus filhos como um tratamento, como uma repreensão, como uma correção para o aperfeiçoamento espiritual. Lembra que Jesus passou por isso por um propósito, em favor da alegria que lhe estava proposta. Nós somos frutos da obra de Cristo na cruz. E é isso que eles deveriam compreender. Lembrar dessa verdade, que essa repreensão ela vem de Deus, para que eles não desprezassem e não ficassem desencorajados com aquele sofrimento que estava acontecendo. Porque, verso 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita ou castiga a todo filho a quem Ele recebe. O que significa o verso 6? O Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. É que, diferente da opinião popular comum, a correção divina demonstra o amor divino. É isso que o autor está dizendo. A correção divina demonstra o amor divino. A correção de Deus é um privilégio que Deus estende somente àqueles a quem Ele ama. Somente àqueles a quem Ele ama. E a correção de Deus, só no verso 6 ele está dizendo isso, é um sinal de que você é aceito, é aceita como filho de Deus, como filha de Deus. Ele corrige a quem Ele recebe por filho, a quem Ele aceita. Então, se você está passando por isso, vem de Deus com propósitos definidos para a sua vida e é a prova de que Ele lhe aceita como filha, como filho. Não é demônio. E nem falta de fé. E você não tem que pôr Deus contra a parede. Não faça isso. Não aceito. Eu determino. Eu reivindico. Traz de volta o que é meu. Meu irmão, é o inferno. Se Deus trouxer para a sua vida o que é de volta, eu restituo e trago de volta o que é meu. Ele vai trazer a condenação eterna. Você e eu estávamos condenados, certo? E Deus nos libertou da condenação. Se você pedir para Deus trazer de volta, Ele vai trazer isso, condenação. Mas é isso que Deus faz. No verso 6, ele diz duas coisas importantes aqui. Primeira, Deus manda e usa as provações e sofrimentos para que sejamos treinados, aperfeiçoados e a nossa fé seja fortalecida. Para que haja uma transformação. É isso que eles deveriam entender, os leitores hebreus, cristãos, que tudo é meio de Deus para forjar o nosso caráter. O termo grego utilizado aqui para corrigir, ou disciplina, ele mostra a atividade de treinar uma criança, de educar, de disciplinar uma criança. É isso que o termo grego reflete aqui. Você vai treinando, educando uma criança para que ela cresça, amadureça, seja forjada como um adulto, um homem ou uma mulher. Assim nós devemos aceitar a correção de Deus como um preparo, como uma educação, como uma disciplina para nós. E um outro detalhe que você não deve deixar passar é que essa disciplina não é estendida a ímpios. O filho, o cristão, ele é disciplinado. O ímpio é julgado, é diferente. Ok? O ímpio recebe julgamento. O cristão é disciplinado. Leia a história de Israel. Deus disciplinou várias vezes, mas nunca abandonou o seu povo. O ímpio é julgado. Nós somos disciplinados e não julgados ou punidos
Por quê? Porque Cristo já levou sobre si a punição que estava sobre nós, o julgamento que estava sobre nós. Quem está em Cristo é disciplinado, nunca julgado. Essa é a verdade que precisamos entender, queridos. Deus não vai permitir que você e eu sejamos sempre os mesmos. Ok? Deus não permite que filhos permaneçam sempre iguais. Arrogantes, donos de si. Nunca mudamos em muitas coisas. Não, filho não. Às vezes não é uma questão de pecado ou de erro, mas Deus simplesmente está nos amadurecendo. Lembra que eu disse, nem todo sofrimento é resultado de punição, disciplina de Deus por conta do pecado, ou algo que fazemos especificamente de errado. Mas o sofrimento é seguidamente utilizado por Deus como ferramenta para nos forjar, para nos amadurecer, para nos desenvolver espiritualmente, criarmos ou desenvolver em nós virtudes espirituais, fruto do Espírito, para que sejamos à medida da estatura completa de Cristo. Deus nos forja a imagem do seu Filho. Esse é o bem de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No contexto você vai perceber que o bem é nos conformar à imagem do Filho de Deus. Portanto, o autor diz, não menosprezem, mas aceitem a correção que vem do Senhor. Como é difícil um filho fazer isso às vezes, né? Os irmãos que têm filhos sabem disso. Aceitarem a correção. Tem que corrigir. Não tem outra opção. Tem que corrigir. Mas às vezes os filhos relutam, né? Relutam na correção. Por quê? Que é a terceira parte, verso 7 e 8. Porque o sofrimento é parte do treinamento, da correção de Deus como evidência do amor de Deus. Esse é o sofrimento. Verso 7 diz assim, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Ora, qual é o filho? Ou, pois que filho há que o pai não corrige? A NVI, ela traduz para uma melhor compreensão aqui. Veja a NVI, a nova versão internacional, ela nos ajuda melhor nisso. Ela diz assim, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Deus vos trata como filhos. Ou seja, quando vêm as dificuldades na vida do cristão, nós deveríamos enxergar diferente da perspectiva popular. Do que o mundo, infelizmente, o evangelicalismo brasileiro, na grande maioria, entende. Enxergar como um treinamento amoroso da parte de Deus. É isso que ele está tentando mostrar. Suportem isso recebendo como treinamento, como Deus aperfeiçoando a sua vida. E o sofrimento é um canal, é um meio, é um instrumento, é uma ferramenta que Deus se utiliza para que isso aconteça. Ele é usado por Deus para nos corrigir, para nos amadurecer, e é a evidência de que somos filhos. O que o autor está dizendo é que por trás das dificuldades, queridos, das dificuldades reais da nossa vida, há um Deus real que está trabalhando na nossa vida. Há um Deus real, nós precisamos enxergar essa verdade. Por isso ele diz, suportem as dificuldades. E vejam a mão de Deus aí. Qual é a razão? Verso 7 na parte B. Pois que filho há que o pai não corrige? É uma pergunta retórica. Ele está partindo do pressuposto que um pai corrige sempre o seu filho. Eu sei que isso é muito... Até isso é difícil hoje em dia, né? Até isso é difícil. Mas ele parte do pressuposto de que sim, o pai sempre corrige o seu filho no plano do ideal e o filho sempre se submete à autoridade do pai no plano do ideal. Por isso há um treinamento. Nem sempre aprendemos, pá, Deus ensinou, pum.
Às vezes há um treinamento e Deus vai forjar. É como os nossos filhos. Não faça isso. Isso é proibido. Amanhã eles vão tentar, né, com a mãozinha. Não. E vai indo. Vai indo. Mas daqui a pouco, depois vem outra fase. Começa a outra fase. Mas que pai, que filho há que o pai não corrige? É interessante isso, sabe por quê? Preste atenção. O conceito de disciplina ou correção no antigo Israel está escrevendo para judeus que haviam se convertido ao cristianismo, certo? Não era limitado a uma descrição de punição física. O conceito de correção, disciplina no antigo Israel não era limitado à punição física, mas incluía o conceito de educação. É assim que os leitores já entendiam o autor. Ou seja, o pai, como cabeça do lar, ele ensinava aos filhos a lei de Deus, a tradição dos anciãos e uma profissão. É isso que acontecia. E essa educação, ela objetivava arraigar na criança obediência. A lei de Deus, a tradição dos anciãos e uma profissão, que geralmente seguia do pai. O que o autor está fazendo é empregando essa ilustração de um pai humano educando seus filhos. De maneira semelhante, Deus é um pai amoroso que está educando os seus filhos, os cristãos, de diversas maneiras, para um fim proveitoso. Por isso ele diz, não rejeitem, porque Deus é o nosso pai e nos treina como filhos. Por quê? Verso 8. Se vocês rejeitarem, esse é o ponto, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Perceber a progressão do raciocínio, do desenrolar do raciocínio do escritor? O autor está repreendendo porque eles negligenciaram, ou estão negligenciando, ou não aceitando, não prestando atenção ao que Deus estava ensinando. Aí ele diz, mas se vocês estão sem correção, ou se não for assim, se Deus não corrigir vocês, significa que logo vocês não são filhos. Vocês são bastardos. Vocês estariam se colocando numa posição de ilegítimos, não de genuínos. Vai ficar melhor a analogia aqui. O que acontecia de filhos ilegítimos, os bastardos naquele período? A preocupação com a educação dos filhos não era só em Israel, mas na cultura, no mundo greco-romano também. Tinha essa preocupação. Os nobres, eles contratavam pedagogos para que tomassem conta dos filhos legítimos do rei, do soberano da época. O pedagogo era uma espécie de guia, de professor, que cuidava, ele tomava conta e treinava os filhos. Era o filho da esposa, da legítima mulher. Essa criança era treinada num regime firme, desgastante, para que quando ele crescesse, ele pudesse ser maduro, responsável e preparado para herdar o nome, as responsabilidades e a herança da família. Esse era o filho, ele recebia esse treinamento ferrenho do pedagogo, o filho do nobre. Mas o ilegítimo, o filho da outra, o bastardo, na sociedade antiga, ele não tinha direito à herança. Ele tinha direito a sustento só. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Ele não era disciplinado, não recebia esse treinamento. Esse treinamento era negado a ele, porque era apenas para filhos legítimos. Esses eram submetidos pelo pedagogo, sob a orientação do nobre ou do pai romano, grego, a severa disciplina. E é isso que Deus está dizendo. É assim que Deus trata filhos legítimos. Se você não passa por situações assim para que Deus forje o seu caráter, talvez você não seja filho. Então, quando você vê um cristão dizendo assim, para mim sempre está tudo bem. Para mim, cristão, né?
Nunca aconteceu nada, sempre igual. É uma evidência clara que talvez não seja filho de fato. É o contrário, né? Hoje você passa por um período de sofrimento, a pessoa diz, acho que nem crente é, deve estar em pecado. Essa miserável aí deve estar passando por alguma coisa ela fez, alguma coisa ele fez, tá recebendo. Ó, meu irmão, você vai ter que fazer agora 7 sexta-feiras de quebra de maldição e vai acabar com o seu problema. Jesus, acho que é por isso que eu tive gastrite. O sofrimento é uma ferramenta do Pai usada para isso. Então eles deveriam se comportarem como filhos. Como é que se comporta o filho? Ele se submete, ele não desanima, mas ele persevera em Cristo. Não compreender isso traria dificuldades maiores ainda, queridos, maiores ainda. Filhos precisam ser corrigidos, e mesmo quando não há pecado específico, ainda assim eles precisam ser educados, amadurecidos, disciplinados, para que deixem de ser crianças e sejam adultos, maduros, à medida da estatura completa de Cristo. Você é filho? Você é filha? Foi alcançada pela graça de Deus? Então eu tenho uma novidade para vocês. Você será instruída. Você será instruído por Deus. E um dos métodos do Pai é a provação. É o sofrimento. É o sofrimento. Às vezes ele bate a porta. Mas nunca para matar. Você vai lembrar disso, é porque ele me ama. Às vezes dói. Ih, como dói. Pode gemer, não tem problema. Mas diga, Senhor, eu confio em Ti. O Senhor não me chamou para compreender tudo. Me chamou para confiar no Senhor em tudo. E eu confio. E ele encerra dizendo que esse treinamento visa aproveitamento, versos 9 e 11. Veja aí que ele diz, mais uma comparação da vida familiar. Ele compara os pais humanos com o Pai Celestial. Veja aí. Verso 9. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então por ele viveremos? Perceberam a correlação aqui? Na família, o pai é o cabeça do lar e o responsável primário para a educação dos filhos, para que sejam pessoas de bem, pessoas conduzidas não só no caminho do Senhor, mas preparadas para a vida. É isso que Provérbios diz. Treine a criança no caminho que ela deve andar. Treine o menino, o jovem. Literalmente o hebraico diz, treine o menino, o moço, na boca do seu caminho. É em todo o caminho. Em todo o caminho. Eles devem aceitar a disciplina e se submeter ao governo do Pai. Veja que eles se colocam no mesmo barco aqui. Nós éramos corrigidos, respeitávamos. Ele está refletindo a sua infância hebraica. Provavelmente é um judeu o escritor. Então, o nosso pai humano fazia assim conosco. Nos corrigia, nos instruía e nós os respeitávamos. Muito maior submissão deveríamos ter ao Pai Celestial. Ele ilustra a extensão dessa comparação aqui. Assim como nos sujeitamos ao nosso Pai humano, muito maior a Deus, porque a sujeição nossa a Deus nos conduz a benefícios eternos. Ela jorra para a vida eterna, nos trazendo benefícios espirituais. Qual é o tempo e a natureza da correção? Verso 10. Pois eles, os nossos pais humanos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, primeiro, tempo e duração. A correção, a educação dos nossos pais é limitada pelo tempo, infância, adolescência. Certo? E pela própria limitação humana. Erros, falta sabedoria em nós, agimos por impulso, métodos errados, propósitos errados. Esses somos nós.
seguidamente temos que chegar no nosso filho e pedir perdão. Eu já fiz isso para o meu. Filho, me perdoe. O pai errou com você. O pai agiu desmedidamente. Mas o nosso Pai Celestial, a sua correção não termina aqui. Criança, adolescente, adulto, vai até Cristo voltar. Ele não erra, não é limitado, mas é sábia a correção e com propósitos bem definidos. Ele diz aqui, para sermos participantes da sua santidade. Ele vai dizer no verso 14, se você vai ver aí. Leia o verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se somos filhos, temos a expectativa que um dia veremos o Senhor, mas para isso devemos seguir a paz e a santificação. Ele nos corrige para a santificação. É isso que o autor da carta está dizendo. E ele encerra no verso 11 dizendo que toda disciplina, ela parece não ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza, mas que depois ela produz frutos. Ela produz frutos. A dificuldade, a correção, ela vem de diversas maneiras. Perseguição, você pode sofrer perdas, doença, dificuldades, mas ela não tem o objetivo de nos matar. E a primeira coisa, é isso que talvez ele esteja pensando aqui. Quando essas coisas vêm sobre nós, o desânimo também vem, não é verdade? Parece que vem o desânimo, a tristeza, o descontentamento. Toda disciplina com efeito, ela parece ser motivo de tristeza. Ela não traz alegria na hora, mas o seu fim, o seu propósito, os resultados são benéficos. Eles produzem fruto de paz, de justiça, mas somente para aqueles que foram treinados, para aqueles que foram aperfeiçoados. Irmãos, Deus se utiliza das circunstâncias da vida como instrumento para nos corrigir, a fim de nos forjar, a fim de nos amadurecer, a fim de produzir frutos espirituais. Precisamos crescer, precisamos ser treinados, corrigidos, aperfeiçoados, amadurecidos. Por isso você e eu precisamos ver a mão de Deus em todas essas situações. Quantas coisas vivemos? Por isso que Deus precisa fazer e nós nos submeter para crescer. Meus amados, eu queria encerrar dizendo algumas coisas aqui rapidamente. Compreenda a visão correta do sofrimento. Como é que você deve encarar? Um dos métodos, um dos ângulos de Deus do sofrimento é esse aqui. De nós compreendermos. A Bíblia fornece essa cosmovisão que contrasta com a cosmovisão da nossa sociedade materialista e individualista da realidade. Também contrasta com teologias recentes, contrárias ao cristianismo ortodoxo histórico. Nosso Pai usa tudo isso a fim de nos trazer para perto dele. Arrependimento, crescimento, maturidade, já vimos isso várias vezes. E essa é a prova de que você é filho legítimo, o treinamento para a vida. Por essa razão, às vezes somos açoitados, somos treinados por Deus. Constantemente, o Pai vai fazer algo para lhe trazer de volta. Lembre disso. Constantemente, se for preciso, Ele vai fazer algo para lhe trazer de volta. Não podemos continuar como nós somos, os mesmos, e acharmos que as coisas vão continuar desse jeito. O Pai virá com correção. Ela dói muitas vezes, mas trará resultados. Você e eu sermos a imagem do seu Filho. Porque quem não passa por isso é bastardo. Bastardo não tem isso. Não é corrigido, não é disciplinado, não é ensinado, nem tampouco se sujeita ao Pai. Porque ele não é. Ele não quer. Ele rejeita o Pai. Mas para encerrar, podemos estar vivendo o que definiríamos hoje. Você pode estar aqui nessa manhã,
alguém que nos assiste, nos acompanha pelo nosso canal na internet. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, o que nós denominamos às vezes. Mas lembre, você não está sozinho. Você não está sozinha. Veja a mão de Deus em tudo isso na sua vida. E console o seu coração. Conforte o seu coração. Descanse em Deus. Se você é filho, se você é filha, descanse no Senhor. Confie, não desanime, não retroceda, persevere, não volte atrás, porque os frutos produzidos aqui jorrarão para a vida eterna. Jorrarão pela vida eterna. Ficamos em pé, em nome de Jesus.